Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho e vamos à nossa segunda videoaula sobre razão e proporção, um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, pessoal. Na última videoaula você viu basicamente o que era uma razão. Razão, basicamente, em outras palavras, era uma comparação entre duas coisas que você podia indicar através de uma fração. Por exemplo, a fração aqui, ó, 2 sobre 5, por exemplo. Vou botar aqui embaixo, ó. Vamos lá. Essa fração 2 sobre 5, ela pode te indicar uma comparação entre várias coisas. Por exemplo, ela pode te indicar que num grupo de 5 alunos, 2 gostam de matemática, por exemplo. Num grupo de 5 torcedores, 2 gostam do Flamengo, por exemplo. Então, razão indica uma comparação entre duas coisas, entre duas grandezas, por vezes, ok? Muito bem. E essa fração, ela não é alterada, por exemplo, quando você multiplica numerador e denominador por um mesmo valor. Por exemplo, se eu multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por 3, eu vou chegar numa fração equivalente à primeira. Eu vou chegar na fração 6 sobre 15. Então, por exemplo, se eu ampliar aqui o meu universo de alunos, por exemplo, eu posso falar que de 15 alunos, 6 gostam de matemática. Assim como de um grupo de 5 alunos, 2 gostam de matemática. Então, repara que a comparação é a mesma, que a fração indica o mesmo todo, bem dizer. Então, quer dizer que 2 sobre 5 é igual a 6 sobre 15. Meus amigos, a igualdade de duas razões eu chamo a partir de agora de uma proporção, que você vai ler assim, ó. 2 está para 5, assim como, ou bem como, 6 está para 15. E perceba, né, que se eu multiplicar aqui, ó, 2 por 15, dá o mesmo que 5 por 6. Isso aqui, futuramente, é a propriedade fundamental das proporções. Então, proporção o que é? É uma igualdade de duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. Você vai ler assim: A está para B, assim como C está para D, tá? Numa questão um pouco mais de nomenclatura, tá? Vamos gravar aqui A e B, desculpa, A e D são extremos nessa proporção e B e C são os meios. E aí a propriedade fundamental fala que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Resumindo, isso é o multiplicar cruzado, ok? Vamos dar uma espiadinha como é que isso pode cair para ti? Num primeiro momento, vamos dar uma espiada aqui numa questão da UFPR, uma questão bem modelo Enem. Acompanhe lá comigo, vamos lá. Em uma cidade de 250 mil habitantes, aproximadamente 10 mil foram vacinadas contra o vírus H1N1. Muito bem. Aí ele fala o seguinte: se tomarmos aleatoriamente 50 habitantes da cidade, quantos deles se espera que tenham sido vacinados contra o vírus H1N1? Ok? Então vamos lá. Estamos diante aqui, meus amigos, de uma questão de proporção. Nós temos que ter uma igualdade de duas frações. Como assim? Bom, primeiramente, na primeira comparação, nós temos o seguinte aqui, ó. Temos que, no universo de 250 mil habitantes, repara que 10 mil foram vacinados. Então, essa é a primeira comparação. A segunda comparação é de que, no universo de 50 habitantes, X foram vacinados. Para que se mantenha a mesma ideia, a mesma razão, quanto tem que ser esse X? Então, eu tenho que ter a primeira fração sendo equivalente à segunda fração. Uma igualdade de razões, ó, de fato, é uma proporção. Que você faz o quê? Você pode chegar aqui, ó, e multiplicar cruzado. Mas para facilitar aqui o processo, primeira dica é o seguinte, ó, simplifica o que dá para simplificar, ó. 4 zeros de cima com 4 de baixo, pronto. Aí vamos estar agora diante dessa razão aqui, ó. 1 está para 25, ou seja, no universo de 25 habitantes, 1 foi vacinado. Então, no universo de 50 habitantes, quantos foram vacinados? Pelo bom senso vai, né? Porque 25 para 50 é o dobro. Então, 1 para x também será o dobro. X parece que vai ser 2. Mas se quiser ratificar o cálculo, ó, multiplicando o cruzado, vamos gravar comigo, ó. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Pronto. Resolvendo aqui o cálculo, vai ficar 50 dividido por 25,
isso vai dar, de fato, 2. Pronto. Então, se x for 2, eu vou manter aqui, ó, a mesma razão. Então, essa primeira fração equivale à segunda fração, 2 sobre 50. Então, a resposta para a questão, de fato, é a letra A, ok? Muito bem. Eu quero agora falar contigo um pouquinho sobre o que são as chamadas GDP e GIP. Primeiro, o que é GDP? São grandezas diretamente proporcionais. Que tipo de grandezas são essas? Vamos criar aqui uma situação bem prática para que você entenda isso, tá? No dia a dia. Vai, vamos lá. Vamos lá, botar aqui quantidade de litros de gasolina e preço que se cobra por cada litro. Então você foi ao posto de gasolina, foi lá e colocou 1 litro de gasolina na moto, por exemplo. Tu vai pagar por isso R$ 4. Se você colocar 2 litros, é natural que você pague por isso R$ 8. Se você colocar 3 litros, tu vai pagar por isso R$ 12. Se você colocar 4 litros, R$ 16. Ou seja, se você dobrar a quantidade de litros, também vai dobrar o preço que você paga. Se você triplicar a quantidade de litros, também vai triplicar o que você paga. Grandezas assim são ditas diretamente proporcionais. Então, tecnicamente, você lê para mim a coisa assim, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica e assim por diante. Então você repara que quando nós temos GDP, os quocientes serão constantes. Quer ver uma coisa? Ó? Se você pegar aqui, ó, 4 sobre 1. Se você pegar 4 sobre 1, ó, é o mesmo que 8 sobre 2, que é o mesmo que 12 sobre 3, que é o mesmo que 16 sobre 4. Se eu dividir tudo isso aqui, ó, 4 por 1, 8 por 2 e assim por diante, eu vou chegar a 4. E esse 4 representa uma constante de proporção, que nesse caso é o preço unitário do litro da gasolina, por exemplo. Então, assim, ó, se duas grandezas, tá? A e B são GDP, então você fala que se eu dividir A por B, isso sempre vai ter que dar uma constante. Repara, ó, se eu aumentar B, o A também tem que aumentar, para que se mantenha a proporção. Se eu baixar aqui, por exemplo, o A, o B vai ter também que baixar para que se mantenha essa constante de proporção, ok? E aí, de maneira mais técnica, você vai indicar para mim assim, ó. Vamos lá. Duas grandezas, tá? A e B, com elementos Azinho, Bzinho, Czinho. E B, com elementos Dzinho, Ezinho e Fzinho. São chamadas GDP, C e só C, A sobre D, for igual a B sobre E, que for igual a C sobre F, que for igual a uma constante K. Então, todas essas razões têm que representar a mesma constante K, ok? Gente, graficamente, como é que ficaria essa comparação? Ficaria assim, ó. Se eu pegar como cobaia o que você viu aqui como exemplo da gasolina, ó, 1 litro custa lá R$ 4. 2, R$ 8. 3, R$ 12. 4, R$ 16. Aí, logicamente, né? Se eu não colocar nada de gasolina, eu vou pagar um preço de R$ 0. Então, eu vou ter como gráfico aqui, meus amigos, ó, uma reta, sim, que vai passar pela origem. Então, essa reta representa que as grandezas preço e litros são diretamente proporcionais. Ok, meus amigos? Então, isso vale em geral, tá? Então, sempre que eu tiver duas grandezas GDP, eu vou gerar como gráfico uma reta que passará pela origem, ok? Muito bem. E aí, como é que isso pode cair para ti em prova? Vamos criar aqui uma situação. Vamos lá comigo, vai. Primeira situação. Aqui, ó. Os ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Ah, professor, então quer dizer que... Opa! Então quer dizer que eles vão valer aqui, então, 2, 3 e 4 graus, não é isso? Nada disso. Até mesmo porque, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto, lembra? 180 graus. Se eu somar aqui os três ângulos, ó, ficaria, no caso, 9 graus, né? Nada a ver com a situação. Agora, como é que você pode indicar isso? Meus amigos, repara o seguinte, ó. Nós temos duas grandezas, tá? Vou chamar aqui de A e B. Ó, eu vou dizer que os ângulos, eu vou estar indicando pelas letrinhas Azinho, Bzinho e Czinho. Segundo ele, tá? Esses ângulos, eles são proporcionais aos números 2, 3 e 4. Então, você pode chegar para mim e falar o seguinte, ó, você pode falar que A está para 2,
bem como B está para 3, bem como C está para 4. Lembra? Isso acontece por quê? Porque A e B, ó, são grandezas diretamente proporcionais. E tudo isso tem que dar uma constante K. Pronto. E aí, com isso, meus amigos, ó, já dá para falar quem são os ângulos A, B e C em função do K. Por exemplo, ó, se A sobre 2 é igual a K, opa, se A sobre 2 é igual a K, é de bom tom você perceber, então, que o A, ó, é 2K. Então, A é 2 vezes a razão de proporção. Nessa levada, se B sobre 3 é igual a K, então B é igual a 3K. C sobre 4 é igual a K, então C é 4K. Então, os ângulos A, B e C, eles são escritos como sendo, ó, 2K, 3K e 4K. Prontinho. Gente, depois que você pega a manha da coisa, tá? Tu nem mais faz essa partezinha aqui, ó. Tu já vai direto para o fato de que A é 2K, B é 3K, C é 4K. Se o K aumenta, o A aumenta. Se o K diminui, o A também diminui, ok? Muito bem, agora para definir quem é esse K, você vai usar agora para mim aqui, ó, o famoso teorema angular de Tales, que fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Pronto. E aí, somando aqui comigo, ó, 2K mais 3K mais 4K, e isso vai ter que dar 180 graus. Pronto. Então, daqui vem, ó, 9K é igual a 180 e, portanto, a constante de proporção, ó, é 20 graus. E aí, se o K é 20, ó, bota agora aqui, ó, 20 vezes 2 dá 40 graus, 20 vezes 3, 60 graus e 20 vezes 4, 80 graus. Repara que a soma dos três, ó, vai dar o quê? 180. Então, os ângulos que ele faz menção são esses, 80, 60 e 40 graus. Legal? Vamos fazer mais um para você gravar coisa? Vamos lá? Para gravar coisa por repetição? Segunda situação, vamos lá. Uma empresa distribuiu um lucro de 54 mil reais a seus 3 sócios. Aí ele pergunta, a porção do lucro recebido pelo sócio de maior participação, se a participação dos lucros for diretamente proporcional aos números 2, 3 e 4, é quanto? Tá, então assim, ó, vamos colocar aqui a situação, tá? Então nós temos aqui um grupo com 3 sócios, tá? Vamos botar aqui o Adriano, tá? O Bruno e o Carlos. Então aqui nós temos a primeira grandeza, né, que são as pessoas Adriano, Bruno e Carlos. Muito bem. Aí o lucro que eles vão receber será proporcional aos números 2, 3 e 4. Muito bem. Então quer dizer que aquele papo, né? A sobre 2 tem que ser igual a B sobre 3, que tem que ser igual a C sobre 4. Tudo isso, ó, vai dar uma constante K. Então é aquele papo que você viu agora há pouco nos triângulos, né? Tu vai me dizer então que o A vai receber 2K, o B vai receber 3K e o C vai receber 4K. Tudo isso, ó, vem do fato de que se A sobre 2 é K, jogo 2 multiplicando, A é 2K. B é 3K e C é 4K. Bom, aí agora o esquema é o seguinte, o esquema é que se eu pegar os 3 sócios e somar o quanto cada um vai receber, vai ter que dar o quê? 54 mil reais. Só que os 54 mil reais não vai ser dividido de forma proporcional, quer dizer, de forma igual, vamos dizer assim. Por quê? Porque cada um investiu valores diferentes. Então, o Adriano investiu algo proporcional a 2, o Bruno a 3 e o Carlos a 4. Então, se eu somar aqui agora, ó, 2K mais 3K mais 4K, isso vai ter que dar 54 mil reais. Pronto. E daqui vem, ó, 9K é igual a 54 mil e, portanto, a constante K, meus amigos, ó, é igual a 6 mil reais. Pronto. E aí, com isso, ó, você vai ter o que cada um vai receber nos lucros. Né? Então, como, digamos, o Adriano investiu na empresa só R$ 2, vamos dizer assim, ele vai receber por isso agora 12 mil reais, que seria 6 mil, que é o K, vezes 2. O Bruno investiu, digamos, R$ 3, vamos dizer assim. Então, ele vai receber 6 mil vezes 3, 18 mil. E o Carlos investiu lá R$ 4 na empresa e vai receber por isso 6 vezes 4, 24 mil reais. Repare que a soma dos três aqui, ó, tem que dar o lucro total, 54 mil. E aí ele pede, ó, quanto que recebeu
o sócio com maior participação. Então, recebeu R$ 24 mil. Essa é a resposta para a questão. Ok, meus amigos? Massa? Lembrando que esse processo, tá, de sair daqui, ó, e chegar até aqui, tu já pode fazer meio que direto. Então, se ele falar para ti o seguinte, o Adriano, o Bruno e o Carlos vão receber algo proporcional aos números 4, 7 e 8. Então, já põe direto, ó. 4K, 7K e 8K e ponto final, tá? Lógico, quer fazer a coisa passo a passo, para não se enrolar? Faça, beleza? Muito bem. Falei contigo agora da chamada GDP. Eu quero falar contigo agora da chamada GIP. Então, vamos dar uma espiada aqui, ó. Aliás, antes de falar da GIP, eu quero fazer contigo aqui uma questãozinha do Enem. Uma do Enem de 2000, não vou recordar agora, 2012, 2013, por aí. Se eu não me engano, essa questãozinha aqui tem na tua apostila quase igual, tá? Se é que não é igual, beleza? Então, fica atento lá. Lembrando, você pode baixar o material lá no nosso site, ricardinhomatematicax.com.br, totalmente gratuito, beleza? Vamos lá então, dá uma acompanhada comigo lá. O que ele fala na questão é o seguinte: a resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Então, a resistência, a largura e a altura. Ele fala que são o quê? Diretamente proporcionais. Então, você vai indicar isso por meio de uma divisão. Por que uma divisão? Lembra? Porque é o seguinte, para que A e B se mantenham aqui um quociente constante, pensa comigo, se eu aumentar o A, o B também vai ter que aumentar, para que se mantenha a constante de K. Se eu baixar o A, o B também vai ter que baixar. Então, o que ele fala é o seguinte, ó, a resistência S é diretamente proporcional a quem? A largura B e ao quadrado da altura. Pronto. Então, esse quociente aqui, meus amigos, ó, tem que ficar sempre constante. Opa, deixa eu arrumar esse K que ficou feio aqui, ó. Pronto. Então, se aumentar o B, o S também tem que aumentar. Se aumentar o D, o S também aumenta. E assim por diante. Bom, daqui, ó, facilmente, tu vai chegar onde? Tu vai chegar no fato de que S vai ser igual a K, que é a constante de proporção, vezes B, vezes D ao quadrado. Pronto. Então, S é diretamente proporcional ao quadrado da distância e a comprimento B, ok? Isso dá como resposta a letra, o que deu aqui? A letra C. Beleza? Na tua apostila tu vai ter essa questão aí como base, tá? E outras parecidas com essa. Faz uma, as demais é seguir o modelo. Joia? Muito bem. Agora sim, eu quero falar contigo sobre as chamadas G e P. E que diabo é isso? Para mostrar na prática o que é GIP para ti, eu vou criar aqui uma situação, tá? Nós temos aqui duas cidades, a cidade A e a cidade B, ok? Bom, aí eu vou falar para ti o seguinte, se o cara partir da cidade A para a cidade B com um carrinho aqui, ó, que andar a 30 km por hora, ele vai fazer esse percurso aqui, ó, num tempo de 8 horas. Vai demorar um bocado, né? Agora, por exemplo, se ele andar a uma velocidade de 60 km por hora, você acha que o tempo aumenta ou diminui? Vamos ver aqui, ó. Se ele andar mais rápido, ó, repara que ele faz o trajeto em menos tempo. No caso, se dobrar a velocidade, o tempo vai cair pela metade, vai cair para 4 horas. Agora eu fui um pouco mais rápido, agora eu fui para 120 km por hora. Logicamente, se eu fizer essa velocidade, eu faço o trajeto em menos tempo, ok? E se eu agora for um foguete aqui, ó, andar a 240 km por hora, aí eu vou fazer o trajeto, ó, em bem menos tempo, em 1 hora. Então, repara aqui, ó, dobrou, caiu pela metade. Triplicou, ou no caso quadruplicou, perdão, aqui, ó, vai cair a quarta parte. Aqui, ó, repara que octuplicou, aqui caiu pela oitava parte. Então, dobra uma, a outra cai pela metade. Aumenta uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou colocar para mim aqui, ó. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentar uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, por exemplo, assim, ó, se A e B são inversamente proporcionais, quer dizer, então, que se eu multiplicar as duas, vai ter que dar uma mesma constante. Para quê? Para que, se o A aumentar, o B ter que diminuir. Pronto. Para que o produto fique sempre o mesmo.
Então, se o A aumenta, o B tem que diminuir. Se o A diminui, o B tem que aumentar, para que se mantenha o mesmo produto, a mesma constante. Então, repara que isso acontece, ó, aqui, ó. Se eu pegar 30 vezes 8, vai ser igual a 60 vezes 4, que vai ser igual a 120 vezes 2, que vai ser igual a 240 vezes 1. Tudo isso dá uma mesma constante, que eu vou indicar aqui pela letra K. Esse K é uma constante de proporção, que nesse caso, por sinal, ó, seria a velocidade que o automóvel, digamos, anda, né? Muito bem. Aí, de maneira um pouco mais genérica, mais literal, mais formal, você vai me indicar a coisa assim, ó. Vamos lá comigo, ó. Dois conjuntos, tá? A e B. São ditos conjuntos inversamente proporcionais se os elementos de um multiplicados pelo do outro deram a mesma constante. Então aqui, ó, A vezes D tem que ser igual a B vezes E, que tem que ser igual a C vezes F. Tudo isso tem que dar a mesma constante K, ok? E aí, graficamente, como é que ficaria a comparação entre as grandezas A e B? Se eu pegar como cobaia aqui, ó, velocidade e tempo, faz comigo aqui, ó. Se o cara andar a 30 km por hora, ele vai fazer o trajeto em 8 horas. Se andar a 60, ó, vai cair pela metade. Se andar a 120, vai cair aqui, ó, a quarta parte, né? E assim por diante, ó. 240 vai levar então 1 hora. Se eu ligar esses pontos, meus amigos, vai dar uma curvinha aqui, ó, chamada de hipérbole. À medida que aumenta a velocidade, baixa o tempo. Aumentou a velocidade, baixou o tempo. Legal, meus amigos? Muito bem. Vamos dar então uma espiadinha aqui, ó, em como é que isso pode cair para ti numa questão. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, acompanha lá comigo. Adriano e Bruno vão trabalhar por um mesmo período de tempo para fabricar e vender R$ 1.600 de um certo artigo, certo produto. Se Adriano chegou atrasado por 3 dias e Bruno chegou atrasado em 5 dias, como efetuar essa divisão com justiça? Gente, repara que o Adriano atrasou 3 dias, Bruno 5 dias. Então é justo, né, que eles recebam valores diferentes por quanto cada um trabalhou. Agora a questão é, quem que você acha que tem que receber mais? O Adriano ou o Bruno? E aí, o que que tu acha? Bom, é natural que se o Bruno atrasou mais, ele vai ter que ganhar menos dinheiro, concorda não? E se o Adriano atrasou menos, ele vai ter que ganhar mais dinheiro. Então repara que baixa uma, a outra aumenta. Então aqui eu estou diante de grandezas inversamente proporcionais. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui a grandeza A, indicando aqui, ó, os valores do Adriano e do Bruno. E aqui, ó, o tempo que cada um atrasou. 3 dias e 5 dias. Então, temos aqui grandeza A e grandeza B. Como elas são grandezas inversamente proporcionais, então o produto tem que ser constante. Então, você vai ter que me dizer que A vezes 3 vai ter que ser igual a B vezes 5, que vai ter que ser igual a uma mesma constante K. Pronto. Então, a questão é, quem tem que ser o A e quem tem que ser o B? Bom, se A vezes 3 é igual a K, opa, perdão, é igual a K e não B, aqui, ó. Então, o A vai ter que ser igual a K sobre 3. Então, aqui, ó, o A vai ter que ser K sobre 3. E o B? O B nessa elevada, ó, se você pegar aqui, ó, B vezes 5 igual a K, o B vai ter que ser igual a K sobre 5. Agora, o fato é que, se eu somar o quanto vai ganhar o Antônio e o Bruno, isso vai ter que dar R$ 1.600. Quem é o A? O A você me disse, ó, o A é K sobre 3. E o B, ó, repara que é K sobre 5. E isso vai ter que dar 1.600. Agora, naturalmente, você vai tirar aqui o MMC, né? O MMC entre 3 e 5, ó, é 15, certo? Resumindo, você pode chegar para mim aqui e multiplicar os dois lados por 15. Pronto, pode fazer isso se quiser. Né? E aí você vai chegar no que aqui? Vamos calcular comigo, ó. Vai ficar 15 por 3 vai dar 5, vai ficar 5K. Ó, mais, ó, 15, oh, perdão, aqui é 15 vezes K por 5 fica 3K, certo? Ó, e isso vai ficar 15 vezes 600. Perdão, vezes 1.600, desculpa. Tá aqui, ó. Então vai ficar 8K igual a 15 vezes 1.600. Repara que eu estou hesitando em multiplicar, porque você pode simplificar aqui antes, ó, para fazer um cálculo um pouco melhor, ó. Repara que 1.600 dividido por 8, ó, vai dar 200, né?
Pronto. Então, a constante de proporção vai dar o quê? Vai dar 15 vezes 2 dá 3.000. Desculpa, vai dar 300, perdão, 300. Aí, com 2 zeros aqui, ó. Prontinho. Tá aqui, ó. 30.000. Então, essa é a constante de proporção. Então, quer dizer que o Antônio vai ter que ganhar 30.000 dividido por 3, o que vai dar 10.000. Ok. Opa, gente, perdão, aqui eu multipliquei errado. Desculpa, aqui é 30. Aqui são só 2 zeros. Eu botei 3 zeros aqui, né? Desculpa, perdão. Aqui eu botei um zero a mais. Então, aqui também é um zero a menos, né? Seu cavalo, seu animal. Pronto. Agora sim, ó. Agora sim, 3.000 por 3. Isso vai dar 1.000, certo? Ó. E aqui nós teremos o quê? 3.000. Pronto. Por 5, o que vai dar 600 reais. Então, repara que o Antônio ganhou R$ 1.000 e o Bruno 600 reais. Como de fato o Bruno, ó, atrasou mais, ele ganhou menos dinheiro. Como o Adriano, eu falei Antônio, mas era Adriano, né? Como o Adriano atrasou menos, ele ganhou mais dinheiro, ok? Mais dinheiro, né? Bom, então aqui estão as dicas para você resolver questões de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso aqui serve como base, meus amigos, para nossa próxima videoaula, que é uma videoaula sobre regra de 3, simples e composta. Ok, meus amigos? Então ficamos por aqui. A todos aí uma boa semana, um bom estudo e até a próxima videoaula. Valeu, gente!